Alô, beleza. Então, pessoal, o que a gente viu na primeira semana, né? Basicamente, né, a gente falou sobre a série de Fourier, tá certo? Só lembrando, o que é a série de Fourier, né? Como é que funciona a série de Fourier? Você tem uma função, né, aqui, né, um sinal. Vou botar aqui sinal, porque pra gente, sinal, função, pra gente é a mesma coisa. Sinal, na verdade, você representa ele como se fosse uma função no tempo, né? Um sinal periódico, né, em T, e aí você passa ele, né, por uma caixinha aqui, vamos dizer, que a gente vai chamar de série de Fourier. E o que é que sai? Né? Aqui é um f de t, né? É o que entra. E o que é que sai? Sai um somatório, não, minto. Sai um termo constante, que é o valor dc do sinal. Qual é o valor dc do sinal? Por exemplo, você tem aqui, né, dois sinais. Ó, um sinal assim. Um exemplo, só para a gente lembrar mais ou menos. Seria um sinal assim, ó. Uma onda quadrada desse tipo aqui, tá? Para cá, ela vai ter um período aqui, que é o período T, e aqui, nesse caso aqui, neste exemplo, vamos botar que aqui é mais 1 e aqui é menos 1, né? Neste exemplo, o que nós temos? O valor dc, a gente pode dizer que é a média, né? É igual a 0. Ok? Para a gente poder pegar um outro sinal aqui, por exemplo, a gente até fez a série de Fourier dele, né? É quase igual esse aí que a gente viu, quase igual esse que a gente está vendo aí, só que ele é assim, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá, quase igual. Os dois são quase iguais os dois sinais, né? A série de Fourier desses dois sinais aqui vai ser aliás, vai ser exatamente igual, tá? Porém, o que vai acontecer aqui? Esse cara aqui vai de 0 até 2, então a média desse sinal aqui é 1. Quem é esse cara aqui? O valor dc é igual a 1, ok? E aí? E aí isso vai aparecer na sua série de Fourier, né? Então vai aparecer aqui 1 a 0. A série de Fourier dessa forma de onda e dessa forma de onda, né? Basicamente são as mesmas séries de Fourier, a não ser pelo fato que na primeira, né, o valor dc vai ser 0. Na segunda, o valor dc vai ser 1. Vocês entenderam isso, ok? Ok? É a média mais o quê? Então, quem é a série de Fourier? Mais um somatório de n igual a 1 até mais infinito, ok? De quem? De 1 a n cosseno de n ômega 0t. Quem é isso? Quem é esse n ômega 0? Esse n é esse que está aqui. Né? O que é o ômega 0? O ômega 0 vem desse cara aqui, ó, do período inicial, do período da sua entrada, do seu sinal de entrada. Lembrem-se, ele tem que ser periódico para existir a série de Fourier. Hoje a gente vai mostrar como é que a gente calcula uma série de Fourier
quando não é um sinal periódico. E aí não vai se chamar de série de Fourier, né? Então, quanto é que isso aqui vale? Esse período é T, a gente sabe que quando se tem período T, o que acontece, né? A frequência, né? O que é T? É que o sinal se repete de T grande em T grande segundos, certo? É uma repetição do sinal, ok? Então, um ciclo do sinal acontece em T segundos. Então, um ciclo em T segundos, certo? Ok? Isso é a frequência. Se você passar isso aqui, né, para o domínio, se você quiser trabalhar, já que é um ciclo, então são 2π radianos, né, um ciclo, uma volta, né, do sinal, 2π radianos, então você pode dizer que o ômega zero, a gente pode chamar isso aqui de F0, é igual a 2π sobre o T, certo? Então esse ômega zero aqui é a frequência fundamental do sinal. Por quê? Porque você pode criar mais frequências, né? Você pode criar mais frequências aqui nesse sinal, tá ok? Por quê? Porque ela se repete em T grande, mas em 2T grande também se repete, certo? Em 3T grande também se repete, certo? E aí vai aparecer outras frequências, tá certo? Então, ômega zero vai ser o que então? Vai ser a nossa frequência fundamental do sinal. Então, esse sinal aqui ele tem uma frequência isso você já conhece. Mas a frequência fundamental está relacionada à frequência do período, né? Então, isso aqui é o ômega zero. É o 2π sobre T. Estou só fazendo uma recomendação, tá? É uma coisa, uma característica do sinal. E que eu preciso ter essa frequência fundamental para encontrar a minha série de Fourier. Qual é a ideia da série de Fourier? Entra um sinal periódico de frequência fundamental ômega zero. E o que é que sai? Sai um valor, pode ou não sair um valor DC, né? Eu estou somando o DC, o A0 aqui, que é o valor DC, porque pode ou não sair um valor DC. Porque o sinal pode ter média diferente de zero ou não, certo? Se existir uma média diferente de zero do sinal, esse A0, né, vai existir. Se ela for a média zero, o A0 não existe, ok? Mais o quê? Mais um somatório, né, aqui, ó, de ANs. ANs é o quê? São coeficientes de funções cosseno. Mas quantas funções cosseno eu tenho? Eu tenho infinitas funções cosseno. Eu primeiro vou ter para o n igual a 1, porque você tem infinitas funções cosseno, né? Porque o somatório de n igual a 1 até infinito, certo? Então, para n igual a 1, eu vou ter um cosseno de ômega 0t, certo? É uma senoide, a gente chama cosseno, mas é uma senoide de frequência, né, ômega 0t, né? Mais o que, né? Mais também uma série infinita de senos de n ômega 0t. Por que você precisa das duas? Porque você tem que representar, né, todos os sinais possíveis, todas as frequências possíveis. E aí, o que acontece? Você até pode fazer isso aqui usando... e aqui é como se fosse... O que eu estou fazendo aqui é como se fosse uma representação num plano. Na geometria analítica você não faz assim. Se você quer saber o valor de um ponto, né? Só para vocês lembrar lá da geometria analítica, eu não trabalho, né, com um sistema assim de coordenadas ortogonais, o pessoal não chama isso, né? Então aqui você não tem um x e um y. É como se eu aqui tivesse um cosseno e aqui eu tivesse um seno, tá certo? Porque aí eu consigo representar qualquer ponto. Se eu colocar só cosseno, aí eu não consigo trabalhar só. Por quê? Porque eu preciso, digamos assim, mas você pode colocar só cosseno, mas aí você tem que colocar uma fase, né? Lembra que a gente fez, tem que ter uma fase para quê? Para você poder variar esse cosseno. Porque a gente sabe que todo seno é um cosseno e todo cosseno é um seno, desde que você tenha uma fase. Se você não tem fase, aí você é obrigado a usar o seno.
Tá dando para entender isso aí? Legal? Então, quando você encontra a sua série de Fourier, você encontra esses coeficientes aqui, ó, tá? Ah, Bel, mas essa aqui a gente chama de série de Fourier trigonométrica. Ah, Bel, mas e o cosseno e o seno? O cosseno e o seno você conhece. E os ômega zeros? Os ômega zeros você conhece, tá ok? Então, encontrar a série de Fourier, basicamente, é transformar essa função f de t, né, num monte de números aqui, ó, né, onde você vai ter um ômega zero, beleza, isso você já tinha, certo? Mas, na verdade, você vai ter quem? Um A0, um A1, um A2, né, e também um B1, B2, B3, certo? Basicamente é isso, você representa uma função no tempo por um monte de números. Concordam comigo? Basicamente é isso. Tá, um monte de números? Não, Abel, você tem que representar numa soma de senos e cossenos. Sim, mas encontrar a série de Fourier é encontrar os senos e cossenos você já conhece. Por que você já conhece? Porque você já conhece o ômega 0t, o ômega 0, sabe que vai ser seno de ômega 0t, seno de 2 ômega 0t, seno de 3 ômega 0t, então você já conhece isso, certo? Por quê? Porque você conhece o ômega 0. E por que você conhece o ômega 0? Porque a função o sinal é periódico, certo? Ok? Tá dando para entender como é que é, certo? Ah, meu, mas por que você faz isso? Por que você faz isso? Ué, vamos dar um exemplo fácil aqui, né? Se eu quero trabalhar com um circuito, um circuito de corrente alternada. Como é que a gente trabalha com circuito de corrente alternada? A gente trabalha com circuito de corrente alternada usando fasores, certo? Então, o que a gente faz quando a gente trabalha com circuito de corrente alternada? A gente transforma, né, a fonte de tensão senoidal ou a fonte de corrente senoidal num fasor. Não é isso que a gente faz? É um número complexo. E a gente trabalha também com os componentes, no caso, resistor, indutor e capacitor, a gente trabalha também transformando em números complexos. O resistor é um número complexo real, ele não tem parte complexa, ele não tem parte imaginária. O indutor é um cara que tem só a parte imaginária, né? Só que é positiva, certo? É um mais J ômega L. E o capacitor, né, é um cara que tem a parte só imaginária, negativa, é um menos J sobre ômega C. Vocês já sabem disso de circuitos 2, certo? E aí, uma das vantagens de você usar a série de Fourier é que você pode pegar um sinal onda quadrada, onda triangular, transformar ele numa soma de senos e cossenos, e aí você, com essa soma de senos e cossenos, você consegue analisar um circuito, usando aquela entrada, uma onda triangular e uma onda quadrada, ou uma onda qualquer, desde que ela seja periódica, eu consigo analisar usando as técnicas de fasores, por exemplo. Ah, mas você vai usar infinitos? Você vai ter que trabalhar com infinitos valores de senos e cossenos. Você não vai conseguir fazer isso. Sim, não vou conseguir fazer isso. Eu faço o quê? Eu faço uma aproximação. Em vez de eu pegar toda a soma infinita, eu pego apenas alguns senos e cossenos. Tá? Eu pego, por exemplo, a primeira frequência, o ômega 0, eu pego a segunda frequência, o 2 ômega 0, e pego a terceira frequência, o 3 ômega 0. Certo? Ah, mas aí é difícil. Sim, não estou falando que é fácil, mas seria impossível usar diretamente a onda quadrada e a onda triangular, concordam comigo? Então, uma das formas de você simplificar o teu problema, qual é? É você transformar aquela sua entrada qualquer, né, desde que ela não é bem qualquer, né, porque ela tem que ser periódica, né, no que? Numa soma de coeficientes como esses aqui, né, numa soma ponderada, encontrar os A0s, os ANs e os BNs, para você representar, é uma caixinha, o que entra daqui e o que sai, e aqui sai, né, daqui vai sair o quê? Vai sair justamente esses, né,
esses caras aqui, uma caixinha. Notem, isso aqui são números, certo? Né? São números. Então você pode, para cada ômega zero, né? Lembra, isso aqui tem um N ômega zero, né? Ok? Para cada ômega zero, você vai ter o quê? Você vai ter uma coisa que se você fosse trabalhar aqui num eixo aqui que é cosseno, né? Aqui seria o cosseno de N ômega zero, né? E aqui seria o seno de N ômega zero. Você vai ter uma representação mais ou menos assim, né? Sei lá, né? Aqui para o 1, aqui seria o N. Está dando para entender? Vai ser um sinal discreto. Vocês concordam que vai ser um sinal discreto? Você não vai encontrar aqui? Beleza. Outra coisa, essa série de Fourier que a gente colocou aqui é a série trigonométrica. Porém, a gente sabe que também aqui, usando série de Fourier, a gente pode ter a série exponencial. Por que a gente pode ter a série exponencial? Da onde ela vem? Ela vem do seguinte fato, que o cosseno de N ômega zero t, ele pode ser escrito pela identidade de Euler, né, como um E elevado a mais Jn ômega zero t, mais um E elevado a menos Jn ômega zero t, dividido por 2. E o seno de N ômega zero t pode ser escrito também por E elevado a mais Jn ômega zero t, menos E elevado a menos Jn ômega zero t, dividido por 2J. Com isso, o que acontece? A sua série de Fourier exponencial, ela vira um C0, que continua sendo o valor médio, da entrada, e aqui você vai ter um somatório de N igual a menos infinito até mais infinito, de quem? De um Cn elevado a menos J, é menos? Espera aí, para não errar. Mais, né? Mais. Menos é na hora de encontrar o Cn, menos J, N, ômega zero T. Certo? Então, aqui você vai ter o quê? Você também vai ter um conjunto de números, certo? Só que aqui é um conjunto de números positivos e negativos, certo? Você vai ter um C, aqui pontinho, pontinho, C menos 3, C menos 2, C menos 1, depois um C0, depois um C1, depois um C2 e assim por diante. Então, você também vai ter um conjunto de números que, digamos, representam o peso de cada E elevado. Lembram? O peso de cada E elevado. Está dando para entender isso? Vocês lembram disso? Sim ou não? Hein, pessoal? Lembram? Se não lembram, está aqui. Então, isso é uma representação, essas duas coisas aqui, ó, são representações, né, através de série de Fourier. Tá legal? Através de série de Fourier. Qual é a grande... a série de Fourier, para ela existir, para você poder trabalhar, a principal condição é que você tenha um sinal periódico. Mas tem outras condições. A gente até falou, são as condições matemáticas, porque é uma série. Então, você tem que fazer com que essa soma, né, ela convirja, senão ela não vai convergir para o valor da função, certo? Ela tem que ser igual, então se ela tem que ser essa soma infinita, tem que ser igual à função, ela tem que existir, certo? Para existir tem umas condições chamadas condições de Dirichlet, mas você não vai cobrar em prova,
tá? Porque a gente aqui a gente é engenheiro, não é professor, né, de matemática. Então aqui a gente só se preocupa em gerar. Se eu estou te dando lá uma função para encontrar a série de Fourier, se eu fosse um professor de matemática, eu podia dar uma sacaneada, eu podia dar uma função que ela não obedece às condições todas para existir a série. Como assim? Eu só dou uma função só periódica, por exemplo. Mas aí ela tem vários valores infinitos, né? Uma função assim, por exemplo, ó, você pegar, eu botei como exemplo até na aula passada, você pegar essa função aqui, ó, pegar aqui uns pontinhos, 2 em 2 aqui, você pegar uma função assim, ó, sei lá, fosse para cá, né? Eu desenhei mais ou menos errado. Aí, assim dá. E assim dá. Essa função aqui, ela é periódica, ela vai se repetindo de tempos em tempos. Só que ela tem valores infinitos. Concordam comigo que ela tem valores infinitos? Então não dá para encontrar a série de Fourier dela. Por que não dá? Porque a soma não vai existir. Vocês estão entendendo? Ela não vai convergir para o número. Essa soma vai divergir. E faz sentido, né? Porque se vai divergir por quê? Porque a própria função diverge. Diverge, eu falo que ela tem valores infinitos. Certo? Tudo bem. Isso é apenas uma recordação do que a gente viu, né, na semana passada. Eu mandei fazer um exercício, vocês têm que entregar para mim na sexta-feira, faz parte da lista, tá ok? E nesse exercício vocês vão ver lá umas coisas interessantes que você consegue fazer com a série de Fourier, né? Você pode, por exemplo, encontrar uma aproximação para o valor de π. Vocês vão ver, um dos exercícios é esse, tá ok? É bem legal. Tá, e aí? Bom, isso faz com que a gente tenha uma ferramenta muito interessante aqui para trabalhar com sinais que são periódicos, certo? Mas, eu acabei de falar, sinais periódicos são sinais muito específicos. Se a gente quiser trabalhar, por exemplo, num circuito com uma onda quadrada, mas não é uma onda quadrada, é um pulso retangular. Pronto, eu já não posso usar a série de Fourier. Por quê? Porque o pulso retangular não é periódico. Legal? Ele obedece um monte de critérios, ele obedece às condições de Dirichlet, por exemplo. Né? Então, teoricamente, eu poderia encontrar a série de Fourier, mas a principal condição ele não obedece. Como é que eu vou colocar o ômega zero na fórmula? Certo? Não tem como. Concordam comigo que não tem como? Então, não tem como. Qual é a ideia agora, então, que a gente vai mostrar agora? Né? A gente viu aqui que, basicamente, quando você tem uma série de Fourier, o que você tem são valores, né, discretos, né? São os coeficientes, coeficiente 1, coeficiente 2, aqui também, coeficiente 0, coeficiente 1, coeficiente menos 1, coeficiente 2, coeficiente menos 2, assim por diante, tudo bem? Certo? Coeficiente de quem? Das funções, do seno, no caso das trigonométricas aí, você vai ter os ANs e os BNs, né? E dos e's elevados, né? Do e elevado a j alguma coisa. Legal? Beleza, tá certo? Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Né? Qual é a primeira ideia? Qual é a ideia, né, que o Fourier teve, que realmente ele automaticamente, primeiro, eu diria que ele teve a primeira ideia, né, é transformar um sinal numa soma de senos e cossenos. Para quê? Para facilitar uma série de cálculos, né? Transformar, que a gente usa até agora, a gente usa para quê? Por exemplo, vocês viram lá a transformada de Laplace. Cara, a transformada de Laplace é o caso genérico da transformada de Fourier. Bel, então por que você ensinou primeiro? Tem livro que ensina primeiro a transformada de Fourier, pessoal. Só que como a transformada de Fourier, ela muitas vezes confunde os alunos por causa das suas integrais que aparecem, a transformada de Laplace é mais fácil de entender. É que a transformada de Laplace, você não tem que se preocupar, por exemplo, com, entre aspas, desenhar a transformada, até porque se vocês forem ver o desenho da transformada de Laplace, é um desenho tridimensional. Por quê? Porque você tem uma variável S lá que tem parte real e parte imaginária. E isso é uma coisa que você não consegue ver no plano XY, digamos assim, tá? No plano real imaginário.
né? Ele tem valores como se fosse uma superfície mesmo, tá? Então, isso, a gente não usa isso, então a gente simplesmente usa só a transformada de Laplace e manda brasa. A gente esquece que aquele S da transformada de Laplace é uma variável complexa, tá? A gente usa o S, a gente não lembra que ali dentro daquele S tem um número imaginário, tá? Já a transformada de Fourier é mais fácil desenhar, porque você tem uma coisa em função de ômega, tá? Ok? E esse ômega é o que? É justamente aquela parte da transformada de Laplace do S, né? Lembra? O S é sigma mais J ômega. Você simplesmente só vai usar o J ômega, ok? Você não vai usar o sigma, tá legal? Então, você consegue desenhar, é bem mais, talvez simples, mas, porém, eu anoto, é a transformada que a maioria dos alunos tem dificuldade, tá ok? É a transformada de Fourier, tá ok? Mas, por isso que normalmente os livros apresentam Laplace primeiro, que meio que simplesmente você faz automaticamente, você não fica pensando muito, você usa uma tabela e acabou, né? Fourier não, Fourier você pode e às vezes precisa calcular a integral, né? Laplace a gente usa propriedades, etc e tal, e manda brasa, depois usa a tabela, tá ok? Vocês podem ver que Fourier, uma das coisas que Laplace você não faz é a transformada inversa, porque é uma integral de superfície, galera, coisa complicada lá, tá legal? Já em Laplace, em Fourier, a gente consegue fazer transformada inversa usando a definição. Não precisa usar tabela. Laplace a gente usava tabela, ok? A gente simplesmente usava, peraí. Mas não tinha tudo na tabela. Sim, a gente ajeitava para dar, né? Eu, por exemplo, nunca pedi para vocês fazer transformada inversa de uma coisa complicadíssima. Eu poderia colocar, porque que não estivesse na tabela. Certo? Aí você tem que usar uma matemática mais complicada ainda para conseguir fazer. Bom, vamos continuar. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos aqui um sinal, né, que é periódico, tá certo? Tem período T, então ele tem transformada, ele tem série de Fourier, certo? Então, olha aqui, uma coisa interessante. Ó. O que vai acontecendo quando eu aumento o período, né? Quando eu aumento o período, né? Eu vou ter aqui, ó, para esse período, o período T, né? Aqui é pequeno, né? Eu vou ter aqui, né? Os meus valores aqui, talvez a melhor representação não fosse essa com setinha, porque aqui parece vários impulsos, né? Então, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Deixa eu botar aqui uma bolinha, né? Talvez fosse mais interessante colocar uma bolinha aqui, né? Certo? Porque para cada valor aqui, ó, certo? Então aqui, ó, aqui se a gente colocasse o ômega zero, né? Aqui seria 0, aqui seria, né, 1, aqui seria 2, aqui seria 3, seria 4, né? O que vai acontecer? Vocês estão vendo que depende, se o meu período for pequeno, essas representações aqui são eu diria que aqui seriam eu poderia trabalhar aqui como se fosse os C, o A, os CNs ou a NBN, tá ok? Esses caras aqui, ok? Aí você teria o C0, o C1, o C2, etc., que multiplica as frequências. Tá dando para entender como é que é? Tá ok? Isso na série de Fourier. Vocês vão ver que se eu pegar e mantiver o mesmo formato aqui, note aqui, é tipo um pulso retangular de tamanho A, por exemplo, né? Aqui vai ter A também. Qual é a diferença entre esses pulsos retangulares aqui, né? Basicamente, aqui a gente ele fez um pouquinho mal feito aqui, porque ele na verdade seria o mesmo pulso retangular, com a mesma largura. Tá dando para entender como se aqui tivesse uma largura aqui de, vamos dizer assim, de L, aqui também seria L, aqui também seria L, tá? Apesar da primeira figura não parecer, tá dando para entender o que eu estou falando?
É o mesmo pulso retangular, só que estou fazendo o quê? Eu estou espaçando, estou aumentando o período. Então, o que acontece? A representação, ele até que fez diferente, né? Mas a representação, ela vai mudando um pouquinho, né? Ela vai ficando o quê? Você vai tendo mais valores aqui nesse W. A diferença entre um cara e outro aqui, né? É um delta W. O que está acontecendo com o delta W aqui? Ele está diminuindo. Ou seja, eu vou ter uma sequência de valores, uma sequência de pontos, quando eu estou aumentando o período, até que, quando eu fizer esse período tender a infinito, eu vou mostrar isso, tá? Eu só estou dando a ideia geral. O que vai acontecer? Esses caras aqui, esses pontinhos todos vão se unir, né? O meu delta W, que é a variação de frequência entre a frequência... Quem é o delta W? É o próprio ômega zero, né? Porque, olha só, não é 1 ômega zero, depois 2 ômega zero, depois 3 ômega zero, depois 4 ômega zero, né? A diferença entre 1 ômega zero e 2 ômega zero, qual é? Ômega zero. Entre 2 ômega zero e 3 ômega zero, qual é? Ômega zero, concorda comigo? O delta W, ele na verdade é o próprio ômega zero, por isso que ele coloca aqui, ó, delta W é igual a quem? Ao ômega zero. Ele pode até escrever isso aqui, ó. É o próprio ômega zero. Quando você está trabalhando com série de Fourier, certo? Porém, o que vai acontecer quando esse T tender a infinito? Esse delta W vai virar um DW, certo? É cálculo, basicamente. É o limite, né? Quando o T tende a infinito. Legal? Isso a gente vai ver já já. E aí você vai ver que esse sinal aqui, se isso aqui é um DW, o espaçamento entre esses pontos aqui, ele vai tender a quanto? Qual é que vai ser o espaçamento? Ele vai tender a zero. Então, o que é um sinal? Tudo isso aqui é discreto. Isso aqui é discreto. Mas isso aqui vai ser o quê? Aqui a gente até pode colocar que é em função de delta W, tá certo? Aqui vai ser em função de W, você vai ter uma função contínua, né? Uma função contínua em W, certo? É uma função contínua. Os DWs, os delta W viram DWs, então você tem uma função contínua, ou seja, você vai ter o seu... Isso aqui não são os coeficientes, não são os CNs, ANs, BNs, não é isso? Não é isso? Então, o que vai acontecer? Quando T tender a infinito, é como se o seu coeficiente da série de Fourier virasse uma função, certo? Uma função de W, ok? Tá dando para entender isso? Certo? E aí você tem uma coisa que é bem interessante, porque você tem, né, uma função que representa o coeficiente. Essa função é a função de W, certo? E quem é essa função? É a transformada de Fourier. Por quê? Encontrar a série de Fourier, não encontrar a série, não encontrar os coeficientes, não é isso? Encontrar a transformada de Fourier é encontrar os coeficientes, só que os coeficientes passam a ser infinitos. Ah, mas lá em cima também eram infinitos, sim, só que agora são tão infinitos que você pode uni-los, digamos assim, através de uma função, certo? Ok? É contínuo, tá? Então essa é basicamente a transformada de Fourier. Como é que você chega nisso? A gente pode chegar justamente, agora matematicamente falando, né? Como é que a gente chega nisso? Olha aqui, lembra que quando eu tenho a série exponencial de Fourier, né? Eu tenho o quê? Eu tenho f de t igual a um Cn, que multiplica e elevado a mais Jn ômega 0t, não é isso que eu tenho? Né? São vários CNs, tá certo? O meu CN é essa integral aqui, vocês estão vendo que é essa integral aqui? Ué, o que houve? De repente mudou assim ou já estava cortado? Estava cortado há um tempo?
Ah, tá. Tudo bem. É alguma coisa aqui. Peraí. Alô? É o projetor aqui que está de onda aqui. Espera aí. Deixa eu ver se vai. Opa, voltou, né? Tá gravando aqui? Tá. E aqui também? Bom, se não tiver aqui, ali tá gravando, então não tem problema. Tá certo? Né? Tá funcionando aqui. Tá, beleza. Ok, voltou. Desculpa aí, eu não sabia, você tem que me avisar. Tá ok? Então aqui tem o CN, né? Na série exponencial. Né? Aí lembra que eu falei? O que vai acontecer quando você fizer o t tendendo a infinito? Eu sabia que ele ia dar esse pau aqui. Quando ele, né, volta e desvolta, ele dá esse pau, mas não tem problema não. Eu vou gravar novamente. Tá ok, eu volto aqui. Tá? Ele tá gravando. Tá? Aqui eu vou mandar depois essa gravação aqui, que essa aqui eu não preciso nem editar. Essa aqui eu vou ter que editar para criar dois arquivos. Tá? Bom, então o que vai acontecer quando o meu t tender a infinito? Quando o meu t tender a infinito, né, aqueles n ômega zeros que estavam aqui, ó, né, que aqui vai ser n delta w, né, aqui vai ter n, né, delta w, aqui vai ser n delta w, mas delta w é ômega zero, certo? Vai virar o quê? Vai virar simplesmente um w, né, porque o n ômega zero são várias frequências, 1 ômega 0, 2 ômega 0, você não está diminuindo a distância, o n ômega 0 vai virar ômega 0, certo? Né? O delta W vai virar um dw. E o que vai acontecer? Esse somatório aqui vai virar uma integral. Concordam comigo? Né? Porque eu tenho aqui, né, uma transformação, né, que se transforma numa integral. Então, o que acontece? Aqui, ó, esse cara aqui, né? Ok? Esse cara aqui, né? Ele passa a ser o quê? Ele não vai ser mais um 1 sobre t, porque aqui, na verdade, você coloca aqui o quê? Você coloca... Aqui não tem um 2π sobre t? Eu não poderia multiplicar aqui por 2, fazer o seguinte, ó. Eu não poderia multiplicar em cima e embaixo por 2π, né? Então aí ficaria assim, ficaria 1 sobre 2π e um 2π sobre t. Mas quem que é um 2π sobre t? 2π sobre t é um delta ômega, então vai aparecer um delta ômega aqui, ó. Certo? Ok? E aí eu posso transformar, digamos assim, o que vai acontecer? Aqui vai ser uma integral, sempre esse 2π sobre t sai, né? Aqui você vai ter, ele vira o delta ômega, aqui você vai ter uma integral de menos t sobre 2, ou seja, de menos infinito até mais infinito, né? De f de t elevado a menos j, o n ômega 0 vai virar ômega, então esse aqui vai virar ômega. E isso aqui, na verdade, é como se fosse, entre parênteses, um CN. Certo? Ok? E isso aqui quem é? A gente chama isso de transformada de Fourier. Certo? E notem, ela tem um símbolo. É um F de ômega grande. E olha que coisa interessante. Se eu pegar agora, né, o meu... Não, lembra que aparece um 2π, né? Então você vai ficar aqui 1 sobre 2π, né? Que multiplica 2π sobre t, né? O que vai acontecer aqui? Ó, o seu CN está aqui, ó. Se o seu CN está aqui, entre aspas, né? Se o seu CN está aqui, se os seus coeficientes são infinitos, tá? Notem, a transformada de Fourier são infinitos coeficientes, tá? Ele está aqui, se você multiplicar pelo j ômega t, d ômega, né?
em vez de delta ômega ou d ômega, você obtém quem? A função original. Então essa aqui é a transformada direta de Fourier, e isso aqui é para você obter a função original, né? Notem, elas são muito parecidas, concordam comigo? Só que um é uma integral em t, certo? É uma integral em t, para você encontrar o ômega, legal? Para você encontrar uma função em ômega, que é a função em ômega, como se fossem os coeficientes da série de Fourier, certo? Como se fossem os coeficientes, mas é uma função. Ah, mas os coeficientes são infinitos também. A função tem valores infinitos? Sim. Os coeficientes têm valores infinitos, mas são valores o quê? Discretos. Concordam comigo? São discretos. Quando você trabalha com a transformada, os valores são contínuos, certo? São contínuos, tá legal? Então, você tem aqui o mais importante, né? Ok? Aqui, ó, você tem a série de Fourier de um sinal qualquer f de t, não tem período nenhum aqui, legal? E aí você tem a série de Fourier não, a transformada de Fourier, e aqui você tem a transformada inversa. Notem que elas são muito parecidas, aliás, elas são irmãs gêmeas quase, né? Só que você está trabalhando no domínio da frequência para voltar para o tempo. Na outra, você está trabalhando no domínio do tempo para chegar na frequência. Está dando para entender? O que você está fazendo basicamente? Quando você está fazendo a transformada de Fourier, você está pegando um sinal do tempo e transformando ele num sinal na frequência. Certo? Então aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui e... Vou aumentar aqui a página, né? A nossa caixinha agora é um pouquinho diferente, tá? A nossa caixinha aqui é um pouquinho diferente. Como assim, né? Nossa caixinha aqui, ela é mais ou menos assim. Entra um sinal, entre aspas, qualquer no tempo. E aí, a sua transformada de Fourier, te dá um sinal em ômega, né? Lembra que ômega é 2πf, certo? Ok? E aí? São várias frequências, tá legal? Então aqui você sai, né, no tempo, você sai do tempo e o que sai do outro lado? Você sai do f de t, isso é importante pra caramba. O que vai sair do outro lado é uma coisa em ômega. Como assim isso aqui é importante? É um erro muito comum do aluno, né? Se eu te dou um sinal do tempo, quando eu fizer a transformada de Fourier, não pode ter t do lado direito, ou seja, não pode ter o valor, a não ser que esse t seja uma constante, mas não pode ter t do lado direito, certo? Por quê? Porque você está pegando um sinal que é descrito no tempo e está transformando num sinal que é descrito na frequência. E para que serve isso? Basicamente para a gente poder facilitar a análise, por exemplo, de vários sinais, tá ok? Cara, a transformada de Fourier é uma das coisas da engenharia elétrica que vocês mais utilizam, né, na prática. Como assim? Eu quero aprender a trabalhar com inteligência artificial, mas eu não quero usar a inteligência artificial. Como assim? Usar. Usar é você pegar, por exemplo, hoje eu fiz um monte de perguntas para a inteligência artificial para preparar essa aula, né? Mas eu estou usando a inteligência artificial. Vocês sabem, se você está usando um software, basicamente, né? Um software que aprende, que faz um monte de coisas, né? Que usa, por exemplo,
eu acho que vocês têm isso no 5º ano, mas não sei nem se é obrigatória a matéria, mas é aprendizado de máquina. Cara, a matemática por trás disso, né, da inteligência artificial, é transformada de Fourier, ok? É transformada de Fourier. Acreditem ou não. Como é que você faz isso? Mas para que você vai usar isso? Porque a gente usa justamente, transforma uma coisa que é no tempo, né? No caso, a gente não vai usar transformada de Fourier, porque quando se fala em transformada de Fourier, é transformada para sinais contínuos, né? Que interessa mais para em telecomunicações, por exemplo. A gente quer, por exemplo, uma aplicação ótima da transformada de Fourier, né? O que você tem que fazer em telecomunicações, por exemplo, para transmitir um sinal, né? Para você transmitir um sinal em micro-ondas, não, em micro-ondas acho que vocês não viram micro-ondas, mas em eletromag, vocês já tiveram eletromag, uma das piores matérias do curso, né? Porque é muito difícil, muita matemática, muitas, né? Mas tem uma parte da eletromagnetismo lá, eletromag 2, eu não sei se é um ou dois, são as duas num semestre, eu não lembro, um por semestre, não é? Em eletromag 2 termina com carta de Schmidt e antenas, lembra? Tem antenas também, né? Carta de Schmidt é linda, hein? Tem quem quiser ver no YouTube, eu sei que você não tem tempo para isso, mas tem vídeos no YouTube de um canal, vale a pena vocês assinarem lá esse canal, tá? É em inglês, mas tem tradução automática, né? Se eu não me engano, escreve assim, Veritasium, tá? Esse canal, por exemplo, um dos últimos vídeos que ele fez foi sobre a carta de Schmidt, tá? Que é uma forma de você fazer cálculos super complexos, com números complexos, usando o gráfico, basicamente, certo? Você não precisa ter um computador, né, para fazer esses cálculos. Você pode usar os gráficos, certo? Beleza. Carta de Schmidt simplifica, mas tem coisas que não dá para fazer. Você usa a carta de Schmidt. Mas uma das coisas, estou chegando, está dando muita volta, vamos direto ao assunto. Você lembra que quando em antenas, né, quanto menor fosse a frequência do sinal que você vai transmitir, certo? Maior tinha que ser o comprimento total da antena, tá certo? Então, o que acontece? Se você quiser transmitir voz, por exemplo, a antena, que é um sinal na faixa dos kHz, então é um sinal que tem uma frequência relativamente baixa, o que vai acontecer? Hertz também, 1000 Hz, 2000 Hz é voz, tá? Ou seja, 1 kHz, 2 kHz. A antena para transmissão desse sinal teria que ser grande, bastante grande. Isso não é problema, você pode ter antenas grandes. O problema é que a recepção teria que fazer numa antena semelhante. E aí ficaria complicado você ter um tocador de MP3 para escutar o som com uma antena de 10 metros, né? Ok? Então, uma das coisas que vocês vão aprender aqui em transformada de Fourier é uma coisa que a gente chama de modulação. E que hoje vocês não fazem mais isso. Eu ainda gosto de ouvir, né, rádio, né? E quem escuta rádio hoje em dia? É porteiro de edifício, né? Basicamente, né? Às vezes no carro você escuta, mas até hoje, por exemplo, eu já nem escuto muito rádio, né? Porque eu faço o quê? Eu faço uma playlist monstruosa, né, no Spotify, né? E vou usando, né, no meu celular. Mando baixar para não ter que gastar dados, por exemplo, mas poderia até não baixar, as operadoras aí estão com planos de dados absurdos, então você tem uma playlist enorme e ele vai te dando ali músicas uma atrás da outra, né? Mas tem gente que usa para ver notícias, né? O rádio ainda é uma coisa em que você vê notícias. Bom, beleza, então é interessante o rádio.
Imagina você ter que ter uma antena de rádio de 10 quilômetros, por exemplo, né? Se você quisesse escutar uma música com baixíssimas frequências. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tá legal? Então, aí a transformada de Fourier, ela age. O que você faz? Você usa uma propriedade da transformada de Fourier que faz o seguinte, que a frequência que você quer do sinal, ela é agregada a uma frequência muito maior. E as duas são transmitidas, certo? E aí, quando você faz isso, você faz com que aquela frequência que era baixa, ela passe a ser uma frequência super alta, né? E aí, o que acontece? Como ela passa a ser uma frequência super alta, né, você precisa de uma antena pequenininha para transmitir e uma antena pequenininha para receber. Qual é o tamanho de uma antena lá do celular? Cara, a antena do celular é uma coisa assim, ó. Está aqui dentro. Você nem precisa colocar da parte de fora. Ela fica interna aqui, certo? Ok? É uma coisa minúscula, tá? Por quê? Porque você vai trabalhar, por exemplo, se tiver um rádio no celular, você vai trabalhar com FM. Mas não é só isso, você pode usar também outros sinais. Então, é muito interessante. Isso aí a gente chama de modulação, a gente vai falar sobre isso, tá? E vocês já ouviram falar o rádio AM e o rádio FM. O que é AM? AM é um tipo de modulação. É a mais fácil de a gente entender, que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Vocês vão aprender aqui em transformada de Fourier a modulação AM, que é a mais simples. A modulação FM, né? O que é AM? AM quer dizer modulação em amplitude, tá? Amplitude modulation, tá? E o que é FM? É modulação em frequência, tá? E eu não vou explicar, mas a modulação em amplitude é basicamente você pegar uma forma de onda, por exemplo, assim, ó, que tem uma frequência muito alta. Aí você pega e multiplica por uma forma de onda que tem uma frequência bem mais baixa. Tá, eu estou fazendo assim porque o sinal que sai vai ser uma coisa assim, ó. Aumenta e diminui aqui, certo? A amplitude dele acompanha a amplitude do sinal modulante, que a gente chama. Tá? É mais fácil a gente entender. Modulação em frequência é bem mais difícil, mas usa a transformada de Fourier também. Tá? A modulação em amplitude ela tem vários problemas em relação à qualidade do sinal, por isso que o rádio AM ele tem uma qualidade inferior ao rádio FM. Tá? Ok, mas isso é muito importante, porque até compressão de dados, que é uma coisa que você pode não imaginar que você vai usar transformada de Fourier, você usa transformada de Fourier. Pô, como assim compressão de dados? Você tem um sinal de áudio mesmo, certo? Um sinal de áudio. Aí você usa transformada de Fourier, transforma ele num sinal de frequências de áudio. Então aqui tem um sinal assim, por exemplo. Aí você tem um sinal desse tipo aqui, ó, quando você faz a transmissão do sinal. Aí ele chega aqui, tem um pico e continua. Notem, ele só tem essa frequência aqui, durante um tempinho. Essa frequência aqui, como ela aparece muito pouco, eu vou jogar ela fora. Meu ouvido não vai nem perceber. Está dando para entender? E aí eu consigo diminuir a quantidade de informação do sinal. Mas aí, você está jogando fora, sim, desde que não prejudique. É que nem você pegar uma imagem e vai usando vários fatores de compressão, Vocês podem fazer isso com áudio também. Faz uma compressão usando, por exemplo, MP3, usando 512 bits, depois vê a qualidade. Depois, 256 bits, vê a qualidade. 128, vê a qualidade. 64, vê a qualidade. 32, 16, vocês vão ver que vai ficar horroroso, certo? Horroroso, por quê? Porque jogou muita informação do sinal fora, certo? Mas então você tem que tomar cuidado com isso, sim. Isso é uma coisa da engenharia elétrica. Se usa também, por exemplo, como é que se usa isso em inteligência artificial? Você transforma a informação numa coisa da frequência. Então aparece mais, aí você tem várias informações em frequência. Só que essas informações em frequência aqui, algumas aparecem poucas vezes. Então eu vou desprezar isso aqui não é uma coisa importante. Está dando para entender? E eu consigo,
aí você tira meio que o ruído do sinal, o ruído da informação. Está dando para entender? Então, esse é que é a coisa bonita da transformada de Fourier. Você usa ela, é uma coisa que o Fourier inventou lá em 1700 e bolinha, né? Você usa ela hoje, 2026, né? Vocês não têm isso, vocês já nasceram, né, a partir do ano 2000. Mas quem nasceu como eu, né, em 1966, em 1980, a gente pensava muito, por que vai acontecer? Eu não nasci em 1980, nasci em 1966, né? Então, em 80 eu tinha 14 anos. Aí, o que vai acontecer quando a gente chegar no ano 2000? No ano 2000, daqui a 20 anos, a gente vai ter carros voadores, né? Aí a gente tem até alguns memes na internet, né? E o que vai acontecer quando chegar em 2050? A gente pode pensar nisso, para vocês podem pensar tranquilamente nisso. Eu, coitado, em 2050, se eu estiver vivo, talvez eu esteja aproveitando alguma dessas coisas, mas o que vai acontecer? Como vai estar a inteligência artificial? Ou a gente vai ter um evento de extinção em massa porque os homens vão brigar, né? As máquinas vão tomar conta, né? Por exemplo, tinha essas ideias lá, né? Porque a inteligência artificial começou nos anos 50, pessoal. 50 que começou a inteligência artificial. É que não tínhamos poder matemático, né, computadores, basicamente, para você poder desenvolver o que você tem hoje, tá? Hoje, o que nós estamos tendo? Hoje, basicamente, nos dias atuais, começou em 2000, depois da pandemia. O que nós estamos tendo hoje? A inteligência artificial cresceu tanto que a gente está tendo dificuldade em ter computadores para poder trabalhar com a inteligência artificial. Ok? A gente está tendo dificuldade. Concordam comigo? A gente tem dificuldades para fazer isso? Não é? Por quê? Porque os grandes produtores, né, de inteligência artificial precisam de muitos computadores para trabalhar, para as suas inteligências, para as suas IAs funcionarem, certo? Então você cria grandes data centers que consomem uma quantidade de energia absurda, tá certo? E que usam muitos recursos de hardware, usam muitos processadores, usam muitas memórias, né, RAM, usam muitas memórias de armazenamento super rápido, que são os SSDs. E o que está acontecendo? Usam muitos chips gráficos que trabalham melhor com inteligência artificial do que os chips genéricos, que são os chips processadores propriamente ditos, que a gente conhece como CPUs, né? Então, por que as placas de vídeo dispararam de preço? Porque o pessoal usa os chips gráficos para trabalhar com a inteligência artificial. Isso fez com que tanto as placas de vídeo aumentassem de preço, como a memória aumentasse de preço, como o SSD aumentasse de preço. E ninguém pensa em diminuir de preço num curto prazo. Quando a gente fala curto prazo, é anos, não dezenas de anos. Médio prazo é dezenas de anos. Longo prazo, dezenas de décadas, digamos assim. Certo? Então, o que está acontecendo? Ah, mas Abel, a memória custava... Cara, você comprava 16 GB de memória, né, DDR4, que não é nem a mais moderna que tem, você comprava por menos de R$200. Agora, 8 GB de memória DDR4 custa mais de 300, ou seja, 16 GB custa mais de 600, ela triplicou. Na verdade, ela quadriplicou de preço, tá ok? Os SSDs dobraram e triplicaram de preço, certo? As placas de vídeo dobraram de preço. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai comprar muito mais caro, mas é muito mais caro, certo? Ok? Por exemplo, eu conseguia comprar antigamente uma máquina baratinha, você pagava R$1.500. E essa mesma máquina baratinha agora, você vai ter que pagar uns R$2.500. Estou inventando, não? R$2.500, né? Por quê? Porque tudo isso subiu de preço, tá? Até as fontes de alimentação estão subindo de preço, porque como o gasto de energia é grande, a fabricação
não está dando conta, tá certo? E isso tudo devido à transformada de Fourier? Vamos dizer que sim, tá ok? A gente pode dizer até que sim, tá legal? É o principal motor disso. Mas ela não veio para resolver problemas? Sim, ela veio para resolver problemas, mas criou outros, né? Estão vendo? Então, a inteligência artificial é uma coisa boa? Excelente, impressionante o que você consegue fazer, né? Elas estão ficando muito, mas muito mesmo boas, certo? Ela ainda tem alguns problemas. Por exemplo, em engenharia, você dá um circuito para a inteligência artificial, né, resolver, ela vai lá e resolve, tá ok? Mas o que é dar um circuito? É você dar, por exemplo, uma fonte de alimentação, né, um resistor, todos são valores, capacitores, indutores, beleza, ela vai lá e resolve. O que é resolver? Encontrar as correntes e tensões em pontos diferentes do circuito, não é isso que eu quero? Tá, aí você faz o seguinte, você não faz isso, você dá as correntes e tensões e manda encontrar os componentes. Putz, esse problema a inteligência artificial tem uma dificuldade absurda em fazer. Não sei se vocês entenderam. Você dá a resposta, digamos assim, as tensões e correntes, e encontra os componentes. Isso, por enquanto, a inteligência artificial ainda tem dificuldade em fazer, tá? Por quê? Porque é a volta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É fazer a volta, ok? É que nem na transformada de Laplace. A ida, você conseguia fazer algumas idas usando até a definição, lembra? A gente calculou algumas, mas a volta é complicada na transformada de Laplace, certo? A transformada de Fourier não, até que a volta da transformada de Fourier é fácil, vocês vão ver já já. Como assim, ó? A transformada de Fourier não é essa? Não é isso aqui? Não é você encontrar esse F? O que é o F de W? Aliás, o F de W, pessoal, né, ele não colocou aqui, mas a gente escreve assim, ó, F de ômega, ou W, né, é igual a transformada de Fourier do F de T, certo? Ok? Essa é o F grande de W. Lembra que a gente usava a letra maiúscula? Certo? Né? Para Laplace, só que é um F de S, certo? Às vezes tem gente que chama de F de J ômega. J ômega. Por quê? Porque é o J ômega. A transformada de Laplace é a transformada de Fourier é a transformada de Laplace fazendo no S só J ômega, esquecendo o sigma. Tinha um sigma, né? Lembra que o S da transformada de Laplace era um sigma mais J ômega? Se você tirar esse cara, vira a transformada de Fourier. Mas tem outro problema também, tem uma outra diferença também. Quando a gente fala da transformada de Laplace, vocês lembram onde é que começa a integral dela? Termina em mais infinito, começa onde? Vamos, pessoal, transformada de Laplace, começa onde? Ela termina em mais infinito, Laplace. Começa em zero. Lembra? Ah, mas tem uma que começa em menos infinito, que é a bilateral, que a gente nem trabalhou com ela, lembra? Né? Então, a transformada de Laplace, ela tem algumas restrições, certo? A transformada de Fourier, não. Olha onde é que ela começa. Então, é interessante para sinais que existem no passado, digamos assim. Tá legal? Ok? Sinais que a gente chama de não causais. Né? Causal é que começa em zero, não causal começa antes, certo? Então, Fourier é mais interessante, tá? E é uma das aplicações de Fourier, você pegar sinais que começam no passado, né? Então, notem que esse cara aqui, que é o F de T, ele é a transformada de Fourier inversa do F grande de ômega. São muito parecidas, vocês concordam? Olha as duas fórmulas ali. Olha como é que elas são muito parecidas. Eu vou até apagar um pouquinho aqui, ó. Tá ok? São muito parecidas, tá? Parecidíssimas. Tá ok? Qual é a diferença? Tem 1 sobre 2π no caso, legal? E tem um e elevado a j ômega e não menos j ômega, que é mais j ômega, né? Ok? Para ficar outra é menos j ômega. De onde vem isso? De onde vem essas duas fórmulas? Vem daqui, galera. Vem do CN. Lembra que o CN na exponencial vira, né, o que? Vira é uma integral? Estão vendo aqui que é uma integral? Só que aqui, ó, é n ômega zero, é uma integral meio que
discreta, são várias integrais para ômega 0, para 2 ômega 0, para 3 ômega 0. Está dando para entender? São várias integrais. Aqui é uma integral só, né? Então, uma função, aqui tem vários valores, né? São vários valores, C0, C1, C2 e assim por diante. Aqui, na verdade, esses valores CNs, quando o meu período tende a infinito, vira uma função, tá ok? Vira uma função, que é essa aqui, ó, que é o f de ômega, certo? Ok? Então, essa é a transformada de Fourier. Ela vem da onde? Ela vem da série de Fourier, né? Ela vem da série de Fourier. Mas a série de Fourier tinha que ser periódica, não tinha que ser periódica? Tinha que obedecer às condições de Dirichlet, que eu falei lá, que é número de máximos e mínimos. Isso não é tão importante. Então, essa função que é não periódica, ela também tem que obedecer às condições de Dirichlet. Concordam comigo? Elas também têm para você ter. Mas uma das coisas que ela não precisa é ser periódica. Então, ela é muito mais genérica. Concordam comigo? Sinais reais, né, reais que a gente fala físicos, vão obedecer às condições de Dirichlet, na maioria das vezes, tá certo? Tem alguns que não obedecem, né? Por exemplo, um E elevado positivo, ele vai crescendo o tempo todo, concordam comigo? Então, teoricamente, ele não vai ter transformado de Fourier, certo? Por quê? Porque ele cresce o tempo todo. Notem que ele pode ter transformada de Laplace. Laplace veio para justamente resolver problemas em que você não tinha transformada de Fourier. E como é que ele resolveu? Ele só colocou um sigma lá no negócio, né? Laplace simplesmente colocou um sigma aqui, né? Em vez de J ômega. Isso é muito importante. Pensa bem, se esse sigma for um número negativo, isso aqui não vai ser um E elevado a um número negativo que multiplica E elevado a mais J ômega, por exemplo? Se você fizer essa multiplicação, não vai dar menos sigma mais, não vai dar um E elevado a menos sigma mais J ômega? O que vai acontecer? Se você pegar esse E elevado a menos sigma, ele não tende a diminuir com o valor de sigma? Não é isso? Com um sigma T? Porque aqui tudo isso aqui é T, né? Certo? Ok? Isso aqui vai ser um ST. ST, ST. Aí o que acontece? Tem um sinal que vai crescendo, aí você multiplica por ele uma coisa que é assim. Concorda comigo? Você concorda que o sinal depois ele pode não crescer, porque isso aqui pode capar ele no final e ele fazer uma coisa assim? Ou seja, você tem transformada de Laplace, mas não tem transformada de Fourier. Ok? Isso é só matemática, só para vocês terem uma ideia. Tá? Ok? Bem legal isso. Bem legal. Muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu diria que para o curso da engenharia elétrica, a transformada de Fourier é uma das coisas mais importantes que tem. Vocês já usaram fasores, não usaram? É a transformada de Fourier. Não é J ômega L? Não é? Vocês vão ver que tem a ver com o quê? Com a propriedade da derivada. Certo? Não é menos J sobre ômega C? Né? Tem a ver com a propriedade da integral. Tá ok? Propriedade de quem? Da transformada de Fourier. Ah, mas ele não falou isso lá, não. Ele usou em fasores, sim. Usa fasores para fazer isso, por quê? Já pensou? Tem que aprender a transformar de Fourier, que é uma das coisas que vocês mais têm dificuldade para poder usar circuitos 2. Então, vocês usam o quê? Vocês usam uma, digamos, aproximação mais simples, que são os fasores. É como se fosse a transformada de Fourier, ela pode ser usada de uma forma mais simples usando os fasores. Mas aí você usa um monte de aproximações mesmo. Como assim aproximações? Você usa, por exemplo, no caso de transformada de Fourier, né, e no caso de fasores, qual é a coisa mais importante? Ninguém vai lembrar. Vamos ver. Eu acho que de repente alguém pode lembrar, né? Mas qual é a principal coisa que você aprende quando você fala sobre corrente alternada senoidal? Primeira coisa que o cara fala, ele vai falar em corrente alternada senoidal nos circuitos. Mas a gente vai, vocês não vão lembrar, mas o que o professor fala, ele só fala isso na primeira aula, por isso vocês não vão lembrar.
mas a gente fala do estado permanente. Vocês lembram disso? Que ele fala assim, a corrente alternada senoidal, ela no início, ela não tem a forma senoidal. Ela tem uma forma que é meio louca, digamos assim, certo? Mas depois, estado permanente é muito diferente para a engenharia elétrica, por exemplo, do que para a engenharia química. Estado permanente na engenharia elétrica pode ser alguns milissegundos. Já chegou no estado permanente, tá ok? Porém, para a engenharia química pode ser dias, certo? Para você poder trabalhar numa coisa que oscile, por exemplo, né? Vocês têm que esperar dias para aquela coisa oscilar de hora em hora, né? Pode acontecer isso, tá legal? Na elétrica isso não acontece, então a gente sempre trabalha com estado permanente na maioria das vezes, mas é uma das coisas que os fasores não resolvem. Aí você teria que usar, por exemplo, transformada de Fourier direta ou transformada de Laplace. A gente já viu transformada de Laplace, é que aí você vê muito estado permanente. Transformada de Laplace, vocês lembram, para fazer os circuitos lá, não é? Ela sempre dava um E elevado a menos alguma coisa e logo depois dava um outro valor. Esse E elevado a menos alguma coisa, depois de algum tempo ele simplesmente some, concorda comigo? Ele some, porque você E elevado a menos 1 é 1 sobre 2, E elevado a menos 2 é 1 sobre 2, V elevado ao quadrado, e assim por diante. É uma coisa exponencialmente decrescente, certo? Então fica muito pequeno, ok? Então é isso basicamente, né? Transformada de Fourier, a definição é essa aqui, é essa integral aqui, e a transformada é essa outra integral aqui também, tá certo? Ok? O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai começar, né? Eu dei a definição, mas a gente pode, através dessa definição, por exemplo, calcular uma transformada de Fourier, tá? Vamos calcular a mais simples de todas. Como assim calcular a mais simples de todas? O que acontece, né? Qual é a transformada de Fourier de um impulso unitário? Vamos lá, vamos usar a definição. Qual é a definição? Está aqui em cima, ó. Né? Transformada de Fourier de delta de t. Eu posso escrever, inclusive, isso como sendo o quê? Lembra que a gente usa as letras maiúsculas? Lembram disso? Então, quem é a letra maiúscula do delta? Lembra que o delta maiúsculo é esse? Vocês aprenderam isso quando aprenderam Bhaskara, né? Tá ok? O delta, não é isso? A gente pode chamar isso aqui de delta de ômega. Mas o que é isso? Está aqui, ó. Vamos usar a definição. É integral de menos infinito até mais infinito. De quem? De f de t elevado a menos j ômega t dt, certo? Mas não é f de t, é quem? É delta de t, certo? Ok? E por que essa é a transformada de Fourier mais fácil? Porque eu não preciso nem saber integral direito, certo? Eu não preciso saber integral. Por quê? Vocês lembram dessa propriedade aqui, ó? Integral de menos infinito até mais infinito de delta de t, g de t, dt, onde g de t é uma função em t, e aqui é o delta. Isso aqui é o g no ponto zero, não é isso? Certo? Ok? Não lembro não, Abel. Pois é, isso é de sinais 1, tá certo? No primeiro bimestre de sinais 1, função delta. Olha só, vocês concordam que isso aqui seria o meu g de t? Delta de t, g de t, dt? Não é uma função de t? Ah, é uma função complexa. Ué, não preciso falar que g de t pode ser uma função complexa. É uma função complexa, com certeza. Tem um e elevado a j, que é uma função complexa. Concorda comigo? Ela tem parte real e tem parte imaginária. Legal?
E aí? Quanto é que vai dar? Vai dar o G de zero. Mas quem é o G de zero? É E elevado a menos J ômega T, quando T é igual a zero. Certo? Que vai dar quanto? E elevado a zero. Que vai dar quanto? 1. Certo? 1. Legal? Beleza, bacana. Tá? Cara, e daí? E daí, hoje, a gente vai aprender uma propriedade da transformada de Fourier que ela vem da própria definição de transformada direta e transformada inversa, tá? Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês aqui isso, tá? Deixa eu achar aqui. Tá aqui embaixo. Eu acho que não tem aqui, não. Acho que eu tenho. Ele bota outras propriedades aqui, mas ele não coloca para mim a mais importante de todas, tá? Não colocou, não. Tem coisas legais aqui, mas deixa para lá. Vou pegar aqui na minha transparência. Só lembrando, pessoal, o que é que... Essa aqui. Isso. Tá? O que é que caiu na minha prova? Caiu na prova minha e do Rafael, que está aqui. Nós dois passamos em sinais e sistemas aqui, né? Fizemos para sinais e sistemas. O que é que caiu na nossa prova? Caiu transformada de Fourier, tá? Prova didática, tá certo? Então deixa eu pegar aqui, não é nem a prova didática que eu usei, mas eu vou pegar aqui uma propriedade que é super importante, tá? Para mim é a mais importante de todas, é essa aqui, ó. Deixa eu apagar ela. Ih, não vou conseguir apagar. Virou PDF, né? Vou ter que criá-las. Essa aqui eu não consigo apagar. Já que eu não consigo apagar, o que eu vou fazer aqui? Espera aí. Já que eu não consigo apagar, eu vou pintar de branco. De repente eu consigo apagar pintando de branco. Tá? Isso. Vou fazer maior aqui. Aqui, sim, bem grande. Beleza. É só para a gente finalizar essa aula de hoje. É a propriedade para mim mais importante que nós temos. E essa propriedade é ridiculamente simples de ser mostrada. Lembra que eu falei que as transformadas de Fourier, tanto a direta e a inversa, são muito parecidas? Né? Não entendi, Abel. O que você está querendo dizer com isso? Olha aqui, ó.
Olha como é que elas são parecidas. Cadê? Tá aqui não, tá aqui, ó. Tá aqui. A transformada de Fourier, né? Inversa e a transformada de Fourier direta. Concorda comigo? Elas são quase iguais. Concorda comigo? Né? Tem um 2π aí, não é isso? Tem um 2π aí e tem os ômegas e os t's, que são diferentes. Concordam comigo? Então, existe essa propriedade aqui, né? Que a gente chama de propriedade da dualidade, não é? Porque ele fica, deixa para lá. Eu sei, porque isso aqui é uma coisa transparente. Será que eu consigo apagar então aqui assim? Consegui, não consegui, né? Mas tudo bem, vamos ver se eu consigo zerar agora aqui. Eu tenho que catar essa aula aqui sem as anotações, aí já não vai dar problema. Agora vamos pegar aqui. Assim. Tá, o que é essa propriedade que ele chama de simetria ou dualidade? Da onde ela vem? Ela vem justamente daqui, ó. Ela vem da forma da transformada de Fourier, tá certo? Ela vem da forma da transformada de Fourier, tá certo? Das formas que você tem aqui, tá? Como assim? Vocês vão ver já já. O que essa propriedade diz? Diz o seguinte, ó. Está escrito aqui, mas eu vou traduzir o que ele escreveu aqui. O que ele escreveu é o seguinte, ó. A transformada de Fourier de f grande de t é igual a 2π vezes o f pequeno de menos ômega. Não entendi porra nenhuma, Bel. Vou explicar. Quem é f de t? É a função de entrada, certo? Ok? Por exemplo, f de t, o que a gente viu até agora é delta de t, certo? Quem é o f de ômega? Não é a transformada de Fourier de f de t? Certo? Então, no nosso exemplo aqui, quanto é que ela vai dar? Ela vai dar uma constante. Concorda? Não deu 1? 1 qualquer que seja ômega, né? Se a gente fosse ver num gráfico, era assim, ó. A transformada de Fourier. Esquece, pensa só nesse gráfico por enquanto. Isso aqui é um delta de t. Isso aqui vale 1, né? Tá certo? Aqui é t e é delta de t. Passa pela transformada de Fourier. O que sai do outro lado? Sai uma coisa em ômega. Concorda comigo que sai uma coisa em ômega? Primeira coisa que a gente sabe da Terra. Ah, mas Abel, não saiu nada em ômega não. Saiu só uma constante. Saiu só uma constante. Ué, essa constante aqui é o meu delta de ômega. Como é que você definiria esse problema aqui? A constante delta de ômega igual a 1. Ué, você define matematicamente como sendo 1 qualquer que seja ômega. Concorda comigo que é 1 qualquer que seja ômega? 1 qualquer que seja ômega. Certo? O que ele está falando aqui com essa propriedade? É bem interessante o que ele está falando com essa propriedade. Ele está dizendo o seguinte: se eu pegar, vamos dar esse exemplo, transformada de Fourier de
f grande de t. O que é? Se isso aqui é f de t, vamos botar aqui numa outra cor. Se isso aqui é f de t, e isso aqui vai ser f grande de ômega, quem é f grande de t? É 1, qualquer que seja t, concorda comigo? Ou seja, seria isso aqui, ó, seria uma função assim, ó, agora na entrada, valendo 1. Só que aqui é t. Vocês entenderam que o f de t é isso aqui agora? O f grande de t é isso aqui? É o que? É transformando ômega em t. Legal? E o que essa propriedade diz é que se eu passo pela transformada de Fourier, isso aqui vai dar 2π delta de menos ômega. Por quê? Não é f pequeno de menos ômega que multiplica 2π? Como é que você desenha isso aqui? Você desenha assim, ó. Ômega, você vai ter um impulso aqui, só que esse impulso não vale 1. Tem um valor que é o quê? 2π delta de menos ômega. Ué, delta de menos ômega é igual a delta de ômega? Sim, delta é uma função par, ok? Ah, delta de menos ômega é igual a delta de ômega? Sim. Como assim? É só vocês lembrarem do delta. Pensa bem no delta, como é que a gente chegou no delta? Lembra que a gente fazia assim, uma onda quadradinha assim? A gente fazia isso? Ia diminuindo esse tamanho, não é? Essa onda quadrada, se você colocar ela aqui na origem, isso não é uma função par, não é? Então é fácil mostrar que delta é função par, isso é fácil, tá? Ok? Ou seja, delta de menos ômega é igual a delta de ômega. Meu Deus, deixa eu dar um ângulo aqui. Ok, tá? Delta de menos ômega é igual a delta de ômega. Legal? Ficou entendido isso? Tá? Bem legal. Mas você não provou isso, Abel? Não provei, né? Eu só mostrei, só estou dizendo que é uma propriedade. Por que essa propriedade eu considero a mais importante? A gente não acabou de calcular uma transformada de Fourier, que foi o do delta de t, não foi isso? E aí eu gerei o quê? Uma constante, não foi isso? Vocês concordam comigo que por essa propriedade eu acabo de descobrir uma outra transformada de Fourier? Qual é a transformada de Fourier de uma constante? É 2π delta de menos ômega. Concordam comigo? Está dando para entender? Eu usei o que? A propriedade. Tá legal? Entenderam o que eu estou falando? Por quê? Porque isso diz o seguinte, pela dualidade. Toda vez que você tiver uma tabela de transformadas de Fourier, você vai dobrar o número de linhas da tabela usando essa propriedade. Porque você pode fazer nesse sentido na tabela e você pode fazer no sentido oposto. Vocês concordam comigo? Só que vai ter um 2π, mas tudo bem. Vocês estão entendendo? Vocês estão usando se você tem um f de t, né? Aqui, e aí você tem um f de ômega, esse f de ômega, f grande de ômega, é uma outra função, certo? Por exemplo, no exemplo do delta, o delta de t é uma função, a constante é outra. Só que como eu uso a propriedade da simetria, ou da dualidade, que a gente chama, eu agora posso pegar essa outra função, só que no tempo, certo? Como se fosse no tempo. E o que vai dar? 2π f pequeno de menos ômega. Eu já sei, é só pegar esse cara aqui, trocar t por menos ômega e multiplicar por 2π. Está dando para entender o que eu estou falando? Entenderam o que eu estou falando? E é basicamente isso. Isso você prova justamente assim. Olha aqui, como é que é fácil provar. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ó, é a definição de transformada inversa, não é? Não é a definição de transformada inversa? Sim, é só olhar aqui, ó. Aqui, ó, olhem aqui. Certo? Então, isso é a definição de transformada inversa. Aí você faz o seguinte, multiplica por 2π dos dois lados. O que vai acontecer com esse lado aqui? Vai virar 1. Concordam comigo? Legal. Agora faz o seguinte, coloca menos t. Então, tudo que tem t, você coloca menos t. Vai aparecer um sinal negativo aqui, não apareceu? Não é isso?
Agora, faz T ser igual a ômega. Se eu fizer T igual a ômega, não vai dar um menos ômega aqui? E o que vai acontecer? Né? O d ômega vai virar o quê? Vai virar dt. Concorda comigo? Certo? O ômega igual a T, um vira o outro. Concorda comigo? Está dando para entender o que eu estou falando? Né? Fazer aqui, no lugar de T, eu vou colocar um ômega. No lugar de T, eu vou colocar um ômega. Se eu, no lugar de T, eu vou colocar um ômega, é a mesma coisa. T igual a ômega, digamos assim. E aí, o que você vai ter? Você vai ter 2πf de ômega, que é igual a isso aqui. E isso aqui, basicamente, é a transformada de Fourier de f grande de T, pô. Por quê? Pela definição, não é f grande de T elevado a menos j ômega t d T, não é isso? Mas era d ômega. Sim, eu fiz a troca. É uma matemática tão simples que até parece que é ridículo, e é ridículo mesmo. A demonstração é só usar mudança de variável. Entenderam o que eu acabei de falar? Então a demonstração é muito fácil. Como é que demonstrou? Primeiro eu multipliquei o π dos dois lados. Depois eu mudei de t para menos t, certo? E depois eu mudei de t para ômega, certo? De t para ômega, ou de ômega para t. O que é, eu boto simplesmente que mudança? É uma mudança de variável. Eu boto assim, t igual a ômega. Se t é igual a ômega, d ômega é igual a dt, certo? E se t é igual a ômega, onde tem ômega eu coloco t, onde tem t eu coloco ômega. Concordam comigo? Então aqui, em vez de ser e elevado a menos j ômega t, vira igual a e elevado a menos j t ômega, que é a mesma coisa. Está dando para entender? E você tem embaixo, cara, pela definição, a transformada de Fourier. Por que eu acho que essa é a propriedade mais importante? Porque toda vez que eu encontrar a transformada de Fourier de uma função, eu encontro a transformada de Fourier de uma segunda função. Vocês estão entendendo o que eu falei? Eu não encontrei a transformada de Fourier do delta de t. Não encontrei? Que deu o quê? Deu uma constante. Usando a dualidade, eu digo que a transformada de Fourier da constante é um delta de ômega. Por que delta de ômega? Porque você sai do tempo para ir no ômega. Concorda comigo? São duas, ou seja, quando eu dou uma tabela de transformadas de Fourier, pessoal, eu estou dando duas coisas. Concorda comigo que eu estou dando duas? Eu estou dando daqui para cá, mas também estou dando daqui para cá. Legal? É só usar a dualidade. Legal? Ah, por que você não coloca logo direto? Pô, porque eu vou gastar mais papel. Concorda comigo? É uma tabela dupla que eu coloco, a cada linha da tabela da transformada de Fourier, eu tenho duas transformadas de Fourier, para cá e para cá, certo? Só que para cá você tem que fazer umas modificaçõezinhas, tem que fazer onde tem ômega, você tem que transformar em menos ômega, certo? E tem que multiplicar por 2π. Entenderam essa propriedade? Para mim é a mais importante. Tá legal? Ou seja, quantas transformadas de Fourier a gente calculou hoje? Uma. Com essa uma transformada aqui, com uma propriedade, eu consegui a segunda transformada. Concorda comigo? É a propriedade da dualidade. Para mim é a mais importante. Legal? E é fácil de provar. É só uma brincadeirinha matemática de mudar variáveis. Tá certo? Primeiro eu coloco f de t, depois eu multiplico por 2π, né, dos dois lados, não muda nada. Depois eu mudo, se f de t é alguma coisa, f de menos t é a outra coisa, trocando t por menos t, certo? E aí depois eu mudo, t igual a ômega. Se t é igual a ômega, d ômega vira dt, certo? E tudo que tiver ômega você coloca t, tudo que tiver t você coloca ômega. Concorda comigo? E aparece a transformada, né? O f grande não muda, tá vendo? Por isso que é a transformada da transformada, digamos assim. Vocês estão entendendo? Ok? É uma transformada da função transformada, certo? Ou seja, o que é a função transformada? É pegar o f de ômega, f grande de ômega, e trocar o ômega pelo t. Basicamente é isso. Aqui não é um qualquer que seja ômega, aqui é um qualquer que seja t. Legal? Você troca o ômega pelo t. Entenderam isso? Legal? Isso é a dualidade, tá? Aula que vem a gente vai ver mais coisas, é óbvio, um monte de propriedades e um monte de novas transformadas, tá certo? A partir de agora, o mais importante na aula de hoje foi o quê? Pô, já passei do tempo, né? Mas é porque é importante mesmo. Mas o mais importante é o quê? É vocês lembrarem
né, da definição da transformada de Fourier, da onde ela veio, que foi da série, da transformada inversa e da propriedade que a gente apresentou agora. Tá legal? Na aula que vem a gente vai continuar usando as definições, as transformadas inversas e também, né, vai criar várias propriedades, tá certo? E aí a gente vai fazer mais tarde as aplicações, aplicando em circuitos, aplicando em telecomunicações e assim por diante, tá ok? Teorema da amostragem, tá certo? E assim por diante. Depois vocês vão entender isso, tá? Então é isso, pessoal, por hoje tá feito.